Beleza, então. Bem-vindos mais uma vez, eu coloquei para gravar agora, e a gente vai iniciar, então, a nossa palestra de hoje, né? Antes do André começar, a gente vai fazer o preparo com a Sônia, ela vai fazer uma leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar aqui o texto para que todos possam acompanhar a leitura, o comentário sobre a página lida e, em seguida, ela faz a nossa prece inicial e eu passo a palavra para o André. Então, muito bem-vinda, Sônia. Obrigada. Boa tarde a todos. A página de abertura é Mais Além. É um texto da Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Duas pessoas. Mais Além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida afora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através do caminho. Nesse texto, André Luiz nos chama, a mensagem principal que eu recebi é de reforma íntima mesmo, quando ele fala que a boca perfumada, mas é imprescindível que seja incapaz de ferir, para que a gente cuide do que a gente fala, do que a gente transmite aos irmãos, que muitas vezes a gente encontra em situações difíceis, mas que a gente tenha o ouvido verdadeiramente disponível para que a gente ouça com carinho, com sabedoria, controlando nossas emoções, considerando o nosso equilíbrio, mesmo diante, muitas das vezes, de uma história triste. Quando André Luiz nos chama a atenção com a pergunta, é interessante notar como você está vendo a vida. Como nós estamos vendo a vida nesse momento tão difícil, nesse momento em que muitas das vezes as pessoas estão deprimidas, estão se sentindo derrotadas e sem direção para um futuro que a gente não sabe se vai chegar, mas que a gente busque esse equilíbrio do nosso palácio interior, que é o nosso coração, que é a nossa mente, que é a nossa razão, é a nossa consciência, que nos leve sempre a caminhar por caminhos do bem, por caminhos que nos levem aos passos do Mestre querido, no nosso Mestre Jesus, caminhos de bênção, caminhos de transformação, e que essa transformação interior, que a nossa reforma íntima, seja um caminho que a gente, todo dia ao acordar, a gente busque, Senhor, me ajude a caminhar diante de vós, diante de tantas adversidades, mas num caminho que nos leve mais além, além dessa eternidade, dessa encarnação e dessa busca que a gente está todos os dias nesse encontro nos propondo para que o caminho, tanto nosso quanto dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada, seja melhorado a cada dia. Vou iniciar agora a prece para que seja dada a palavra ao André,
Bem-vindo, André. Fiquei feliz de saber que hoje a palestra é sua. Obrigado. E assim, Senhor, vamos serenando nossos corações, nos colocando à disposição da espiritualidade amiga, tanto da nossa casa, CEFAC, quanto da casa dos nossos irmãos de fé, do nosso irmão André, para que a gente sintonize com o nosso coração, com o nosso pensamento, para que seja alcançado hoje esse grãozinho de mostarda, dessa transformação a que a gente se dispõe a cada dia, mas que o Senhor faça dessa terra, desse coração que a gente está ao encontro, uma terra firme, uma terra fértil, para que a gente possa frutificar. E assim, Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Sônia, pela sua leitura, pelo seu comentário e pela prece inicial. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso companheiro André. Muito bem-vindo, ficamos muito felizes de saber, né, quando soubemos que você viria. Então, André, da Fraternidade Espiritualista Irmãos de Fé, André Cavotti, vai fazer uma palestra para a gente hoje. O tema é livre, então eu passo a palavra para ele e pedindo à espiritualidade que te ampare, que nós possamos sair desse encontro, né, com convite sempre à reflexão. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Vou compartilhar aqui o arquivo. Espera aí. Tá. Isso? Oi? Isso. À medida que eu vou pedindo, você vai passando? Assim? Sim. Tá ok. Eu vou ficar com o meu aqui também, que caso eu me perca, eu tenho você quer tentar compartilhar para que você mesmo passe? Fique à vontade, você pode tentar aí compartilhar, não é difícil, não. Não, eu sei, eu estou acostumado a usar o Zoom, mas eu prefiro que você faça como vocês estão acostumados para... Não, que não tem costume não, André. Não tem, não? Palestrante, então, acho que eu vou achar melhor, meu amigo. Fica tranquilo. Vou fazer isso, que aí a gente... Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, maravilha. Então tá ótimo. Bem, boa noite a todo mundo. Quando a gente foi convidado para fazer essa palestra, a Jane falou que o tema era livre. Perguntei para ela, você tem alguma sugestão, alguma necessidade? Ela falou, não, fique à vontade, use a sua intuição. E aí ontem, eu já estava preparando a palestra de alguns dias, né? Eu peguei esse livrinho aqui, que me acompanha há muitos anos, ele está até desmantelando, porque ele, na verdade, já foi de um outro grande amigo, né? É um livro chamado Pão Nosso. E abri ele aleatoriamente, né? Que é uma das maneiras que a gente tem da espiritualidade ajudar a gente. Para quem não sabe, né? Os judeus já faziam isso. É você dar chance para a sorte, né? É quando os espíritos conseguem manipular para nos auxiliar. E aí caiu uma página, que é a página que eu vou ler para vocês aqui agora, intitulada Conforme o Amor. Né? Está no livro Pão Nosso. E o tema foi a partir do que a gente viu aqui. Eu vou voltar depois para falar sobre isso. Eu vou ler a página primeiro, para vocês acompanharem o nosso raciocínio e a nossa inspiração, como a Jane me pediu. Então diz lá em Romanos 14, 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários
embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Bem, a gente fazendo uma leitura menos atenta, né, nessa página, parece que ela está falando só a respeito de conflitos religiosos, né? Mas, na verdade, a discussão é muito mais profunda, né? Por isso que eu brinquei no início, né? Se a Jane tinha alguma ideia, ela deixou eu à vontade, né? Eu escolhi um tema espinhoso, vocês vão descobrir por que ele é espinhoso, né? Eu espero conseguir fazê-lo à luz do Evangelho, né? E se alguém se incomodar, de antemão já vou pedindo desculpa, mas não fui eu que escolhi, né? Essa passagem em Romanos, né? Ela está abreviada, eu vou mostrar para vocês ela na íntegra, vou ler alguns trechos, né? Esse trechinho que eu li mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Vamos ver que passagem é essa, né? É Paulo aconselhando os seus irmãos, né, de fé, que era Paulo, por ser letrado, ele começou a fazer cartas, né, que são as famosas cartas de Paulo, e mandar para vários setores do cristianismo, né? E há quem diga, inclusive, que o cristianismo só sobreviveu devido a essas cartas de Paulo, né? E aí ele começa a escrever para o núcleo que funcionava em Roma, né? Que dizem que era um dos núcleos que mais dificuldade tinha, porque eles eram constantemente ameaçados e sofriam muito, eles estavam mais perto ali do império, né? E ele começa falando assim: aceitai o que é fraco na fé sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo e o outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou, né? Deus que é Pai de todos nós e fez os bons e aqueles que nós consideramos maus, né? E como diz o Evangelho, chove para todos e o sol nasce para todos. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, uma pessoa pode entender que os outros dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém
para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Ele quer dizer que somos todos filhos de Deus. Então, de uma forma ou de outra, estamos vivendo para Deus, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Sendo assim, que vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por esse motivo que o Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de tanto vivos quanto de mortos. E aí não mortos, só mortos fisicamente falando, né? Mas o morto espiritualmente, aquele que desconhece ainda a palavra. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu igualmente, por que desprezas o teu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus, porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que eu sou Deus. Essa passagem do Velho Testamento. Desse modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, motivo de louvor, não de tropeço. Então, aquela ideia que a gente aprende desde pequeno. Ninguém responde pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer de errado. A gente responde pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, a gente tem que olhar mais para dentro do que para fora, né? Portanto, abandonemos o costume de julgar aos outros. E, em vez disso, apliquemos no nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si só ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse, é impuro. E aí eu frisei esse texto. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois o Cristo morreu também por ele. Aquele que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Aquilo que é bom, perdão, ou seja, aquilo que me agrada, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo das coisas, a minha maneira de ser, de vestir, né, a minha orientação sexual, minha religião, tudo, né? Meu posicionamento político, né? Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Então eu fiz questão de ler o livro 14 inteiro para a gente entender e contextualizar. Porque se para a gente essa questão da comida parece fora de propósito, né, criar uma confusão por conta disso, a gente tem que se transportar para aquela época, né, e tentar entender como que isso ecoava naquelas mentes, né? Para o povo judeu, o Antigo Testamento, a lei mosaica, né? Ela era também a lei. Né? Isso ocorreu e ainda ocorre em algumas sociedades, mas ocorreu na maioria das sociedades, em que o texto religioso se misturava com o texto legal, né? Então, os costumes, né, como é o caso da comida impura, né, eles eram motivo de discussão até prisão, execução, entendeu? Então, esses costumes não eram uma banalidade. E havia muita briga entre os judeus nessa época. E aí Paulo, né, está querendo fazer, com esse texto aí, né, uma união, travar uma união entre os seguidores de Jesus, né, o cristianismo nascente, né, porque ainda eram poucos, né, e tentando de alguma forma mostrar para eles desses conceitos que a gente falou aqui, né, que Deus é Pai de todos, que nós todos, por conta disso, somos irmãos, né, que Jesus morreu para que todos pudessem viver. Então ele fala assim, não fiquem discutindo por conta dessas coisas, né. Daí eu ter escolhido o tema, né, que é o sectarismo, né. E aí botei essa imagenzinha aí que bem representa esses conflitos, que são conflitos de ideias e de posicionamento, né? Quando Paulo falou da carne, por exemplo, se a pessoa é convicta que isso está errado, então que ela não faça, mas ela não tente convencer os outros de não fazer, né? Quando a pessoa está interessada em mudar, ela busca. O oriental ele fala muito. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Então a pessoa vai buscar
Quando eu passo a tentar convencer os outros da minha forma de pensar, né, eu posso começar a gerar esse tipo de conflito, né? Que é o que se chama de sectarismo, que é exatamente disso que esse texto está tratando, né? Esse texto trata disso, trata de sectarismo, né? Que não é só uma visão religiosa. Então, o que é sectarismo? Sectarismo é intolerância, é o comportamento de quem é intolerante, né? Então, o sectário é o intolerante. O sectário é o estado de quem expressa intransigência. O sectarismo de algumas doutrinas religiosas. É próprio de uma seita, de uma religião e doutrina. É o estado ou atributo de quem é sectário. Então, por consequência, o que é sectário? É quem faz parte de uma seita, doutrina, religião, política ou filosofia. Por isso que eu falei que não é uma coisa específica das religiões, entendeu? O sectarista falou, seita, doutrina, religião, política ou filosofia, que são coisas diferentes. Sequais, que é aquele cara que é o seguidor fiel, constante, né? É um indivíduo que se envolve apaixonadamente ou de modo extremo numa doutrina, religião, política, filosofia. Aí ele dá como exemplo aí o sectário do partido Nos Defenderá, né? Então, o termo sectário, ele vem de seccionar, né? Dividir em seções, né? Então, o sectarista, sem observar, ele acaba sendo uma pessoa que, pelo seu comportamento, ele divide as opiniões, né? Então, se eu, usando o texto de Paulo, que depois eu vou dar vários outros exemplos, né? Mas se eu estou falando assim, não, só está certo quem não come carne, ou quem não come o alimento impuro, porque esse alimento não foi apresentado ao templo, né? Porque havia uma ritualística para que se comesse carne, e algumas carnes não eram comidas. Eu começo a dividir entre aqueles que eu entendo que estão tendo um comportamento agradável a Deus e aqueles que não estão tendo. Eu poderia dar vários exemplos aqui para mostrar o quanto isso é absurdo, mas é interessante a gente começar a entrar no espírito do Evangelho, né? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, é que Francisco Cândido Xavier, ele se alimentava de carne. Várias vezes perguntaram para ele por quê. Ele falou assim, porque eu ainda preciso, né? Eu não sei se ele precisava biologicamente ou se ele precisava ainda do fluido animal, porque eu conheço pessoas que realizam alguns trabalhos que são mais densos, que ainda precisam desse fluido, inclusive para poder trabalhar espiritualmente. E a gente aprende muitas vezes que não deve comer carne para trabalhar em faixas mais sutis, mas a gente não trabalha só em faixas sutis, né? E o corpo físico precisa de vários elementos. E até hoje existe essa discussão sobre se a gente deve ou não comer carne, se a gente deve reduzir. O que tem de certo até hoje é que a gente só chegou onde a gente chegou como espécie porque aprendemos a comer de tudo. Parece que o ser humano só se iguala ao rato e à barata. Então a gente literalmente come qualquer coisa. A maioria dos animais é muito seletivo na alimentação. Quando essa alimentação escasseia, eles entram em extinção. O ser humano ele vai testando e vai comendo de tudo, né? Então a gente come de tudo. Proteína vegetal, proteína animal, folhagem. A gente não tem muito essa coisa de um cardápio exclusivo. E se adapta a cada região, né? Várias comidas que a gente considera hoje famosas são resultado desse princípio, né? O famoso escargot, que é um caramujo francês, ele entrou no cardápio por causa de uma necessidade que houve naquele momento, e as pessoas passaram a comer, e aí aquela história, come durante muito tempo, inventa várias receitas, depois você tem saudade até daquela comida. A nossa feijoada, reza a lenda, que é resultado da história da nossa escravatura, porque o porco era morto, as partes nobres eram preparadas para os senhores, e aí sobrava a famosa pata, rabo, orelha, e o pessoal preparava a feijoada. Existe um prato famoso, né, onde hoje é a Rússia, né, onde existia os exércitos mongóis, que é uma carne quase podre, e ela é fermentada. É o resultado daquela época em que os mongóis eram nômades e eles não tinham onde armazenar, eles pegavam aquelas
peças de carne e colocavam debaixo da sela do cavalo. E aquilo ia curtindo conforme o cara ia cavalgando, com o suor do cavalo, e aquilo dava um sabor diferente, e essa carne hoje é muito apreciada lá. Aquela panela chinesa chamada wok chinês, que é um panelão imenso, mesma coisa, resultado dos constantes conflitos, a pessoa não tinha condição de ficar carregando panela, fogão, então eles tinham uma única panela gigante. Então, onde eu estou querendo chegar? Esses hábitos, eles são regionais, eles são temporais, eles são resultados culturais, e a gente não deve se apegar a isso e entender que nós seremos julgados segundo esses hábitos, né? E começar a querer travar disputas em cima dessas questões, né? Lá no Cefac, por exemplo, onde eu trabalhei durante muitos anos, a gente tem por hábito não entrar com peças de couro na salinha de cirurgia, né? Mas isso é muito em função dos hábitos dos espíritos de origem oriental, né? E que tinham essa cultura, né? O hindu, em geral, ele não é mais evoluído do que nós porque ele não come carne. Ele não come carne por uma questão cultural, único e exclusivamente. Hitler era vegetariano, né? Então, assim, não são esses hábitos que compõem sozinhos o espectro ou a característica que dá a evolução da pessoa. Então, não vai ser o hábito cultural, não serão os hábitos alimentares, não serão as escolhas filosóficas, não serão as escolhas políticas sozinhas que vão definir quem nós somos, né? Nós somos muito mais do que isso. E essa avaliação, por assim dizer, né? Porque a gente sabe que nós não somos julgados por ninguém, o julgamento ocorre no nível consciencial, ele leva em consideração uma série de outras coisas, né? Que tem a ver com comportamentos internos, né? A forma como nós lidamos com determinadas coisas. Nós mesmos é que vamos, aos poucos, modificando a maneira de pensar, de enxergar, e vamos promovendo a nossa felicidade ou infelicidade, né? Mas não exatamente esses hábitos, né? Bem, antes de eu entrar no próximo texto, eu queria lembrar alguns aspectos da doutrina espírita e dizer por que eu vou fazer determinados comentários, né? Então, eu peguei 3 trechinhos aí de Kardec, né? Um deles é a famosa frase dele: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, Kardec estava sempre buscando não a verdade absoluta, porque a gente não conhece essa verdade, mas buscando encontrá-la, ou seja, sempre no caminho, né? E para que isso aconteça, eu tenho que ser um questionador, né? E é isso que esse texto, essa frase quer dizer. Quando ele diz que é melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira, claro que a gente pode acabar aceitando uma mentira, não uma mentira, né, cabeluda, como a gente fala quando é criança, mas alguma coisa que não é verdadeiramente a verdade. Porque as verdades, muitas delas também são temporais, né? Durante muito tempo, nós acreditamos que a Terra era o centro do universo, apesar que tem gente que acredita até hoje, né? Isso é motivo de piada hoje em dia, mas acreditamos assim. Depois veio Copérnico e mostrou que não era, e os outros cientistas confirmaram. Acreditamos que estávamos sozinhos no universo, né? As igrejas, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, pregou durante muito tempo que o ser humano era um ser à parte da criação, então tinha todo o resto, e nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí vem Darwin e mostra que nós somos resultado de uma evolução, ou seja, somos fruto do planeta, parte do planeta, não somos um ser à parte. Então existe até figurinhas na internet em que você vê um círculo com todas as espécies, animais, minerais e vegetais, porque nós temos composição mineral no nosso corpo, então todas as espécies e o homem separado, e um risco mostrando que isso está errado, e um outro círculo com o homem inserido nesse meio, porque fazemos parte do sistema.
O ser humano não existe fora desse sistema. Inclusive, hoje, quando se pesquisa a possibilidade de viver fora da Terra, os cientistas já concluíram, quem quiser pode assistir um documentário feito agora em 2017, né, que é um estranho ponto marrom, que fala sobre a Terra, né? Ele é apresentado pelo Will Smith, acho que está disponível no Netflix. Então, esse é apresentado por ele e por vários astronautas. Então, já se sabe que se a gente tirar o ser humano daqui, embarcar ele numa nave espacial e ele for para um outro mundo, só a viagem e o fato de você conseguir habitar em outro mundo, a espécie que vai surgir lá é completamente diferente. E isso a doutrina espírita já fala há muito tempo. O que diz a doutrina espírita? O perispírito é formado dos elementos que compõem aquele mundo onde ele está habitando. Então, se o nosso perispírito aqui na Terra é formado desses elementos, nós temos a composição que a gente conhece do nosso corpo, né? 78, quase 80% de água, o restante minerais aqui da Terra. O ferro tem mais quantidade, nós temos muito ferro no corpo, depois temos cálcio, manganês, todos os minerais que são próprios aqui do planeta. Em outros lugares, isso seria diferente. Então já se sabe que a gente só existe enquanto espécie humana aqui na Terra. Nós somos parte dessa característica, né? Desse sistema, né? Então, ser questionador, né, para Kardec, é justamente eu compreender que eu devo estar sempre buscando essa verdade, buscando compreensão. Essas coisas que eu estou passando aqui são para ver como as nossas crenças se modificam. Quando eu falei de habitar em outros planetas, porque durante muito tempo o homem entendeu que a gente ia espalhar a raça humana por todo o universo, toda a galáxia, né? E até a questão de universo, entendia-se que a Terra era o universo, depois era o sistema solar, depois a galáxia. Hoje em dia a gente sabe que o universo, ninguém sabe o tamanho do universo, tanto é que se mudou, e hoje em dia a expressão que se usa é universo observável. Então esses conceitos vão mudando. Então quando Kardec fala de rejeitar 10 verdades e aceitar uma mentira, é no sentido de tentar filtrar dentro do que eu conheço, né, aquilo que é mais razoável, aquilo que é mais plausível, usar basicamente a razão, que é onde nasce a doutrina espírita, né? Religiões nós já tínhamos muitas, mas a primeira religião que traz esse vetor racional foi a doutrina espírita. A gente não pode esquecer isso. Só que a razão, ela não precisa abandonar a fé, que o Kardec falava. Então a razão, ela me faz questionar, ela não faz eu abandonar tudo, como muitas pessoas que abraçaram a ciência, né? Que foi a divisão que ocorreu, tá aí o tal do sectarismo, entre a ciência e as religiões. Kardec propõe uma união, né? Então, assim, será que tudo que nós aprendemos com as religiões até hoje está errado? Com certeza que não. Quantas e quantas coisas hoje são aproveitadas? Então, por exemplo, hoje as pessoas estão buscando muita yoga, meditação, coisa que os hindus já conhecem há mais de 5.000 anos. Tem pessoas que continuam rejeitando. E aí surge, por exemplo, meditações como esse mindfulness, que é a pessoa fazer uma meditação e desconsiderando a parte espiritual. Ela está buscando só o equilíbrio do corpo, aquela coisa. Tá ótimo, é um primeiro passo. Eu até já fiquei invocado quando comecei a ouvir sobre isso. Eu falei, cara, estão querendo desconstruir até uma coisa que não pertence a eles, porque o cara, para fazer a mindfulness, ele teve que estudar, ele teve que beber em que fonte? Ele teve que beber na fonte dos indianos, não existe outra, né? Existem outros povos que estudaram meditação, mas não tão profundamente quanto os hindus, né? E ele tirou esse componente espiritual. Tá bom. Por que eu passei a aceitar e digo, tá bom? Tá bom porque é o que a pessoa tem condição de entender naquele momento. Então, mas de qualquer forma, ela praticando essa meditação, ela está se espiritualizando, né? Que o espírito ele tem muita preocupação de evoluir. Ele quer evoluir como se fosse ocupar do dia para a noite cidades espirituais maravilhosas. E isso não funciona dessa forma. A gente sobe um degrauzinho de cada vez. Se a gente voltar para um lugar parecido com o que a gente já habitou, já está bom. Às vezes a gente já volta e já fica num alojamento melhor, né? Não precisa passar tanto tempo no umbral, né? Mas a gente vai passar por lá, porque são faixas e camadas, né? Outra coisa que eu separei aqui de Kardec. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer,
ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, você vê o caráter racional e científico que Kardec tinha. E essa outra para complementar. O espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Que apoio e comprovação é esse que ele está falando? Qual o método que Kardec usou para escrever? Ele usou um método científico, gente. Então, primeiro ele teve que se tornar professor. Ele se tornou professor onde? No centro espírita? Não, ele estudou numa escola secular. O que a gente chama de secular são as coisas do mundo, né? Então, ele estudou numa escola comum. Aliás, comum, mas é uma excelente escola, né? Então, ele estudou numa escola, se tornou um professor de respeito, né? Falava muitas línguas, conhecia bastante do conhecimento que estava disponível para a época. E, a partir daí, ele desenvolveu o método, os métodos que a gente já conhece. Então, por exemplo, o método da universalidade do ensino. Então, ele aplicava esse questionário para vários médios, coletava as respostas e começou a observar que médios que não se conheciam, não tinham contato com os outros, forneciam respostas similares e, às vezes, iguais. Então, ele falou, opa, universalidade do ensino dos espíritos. Então, ele começou a ver que havia uma inteligência por trás disso. Então, o método que ele usa é esse. Ele bebe em outras fontes. Então, ele estuda filosofia, né? A doutrina espírita tem esse caráter filosófico, não só porque os espíritos como Sócrates e Platão participaram da elaboração da doutrina, mas porque Kardec usou também esses princípios filosóficos. O próprio é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, não é uma novidade. Isso aí é um princípio filosófico muito mais antigo que Kardec, mas muito mais antigo. Então, ele bebe em várias fontes. A doutrina espírita não surge sozinha e do nada. Ela é uma construção. A própria redação, a forma como ele faz de questionário, tudo isso aí ele trouxe de outros conhecimentos. A novidade estava que eram os espíritos respondendo, né? Mas quando ele constrói, não, ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, é o texto bíblico. Algumas mensagens de espíritos e muitas é ele interpretando aquele texto evangélico, né, à luz daquilo que ele estava recebendo dos espíritos e ampliando, ou tentando trazer mais clareza para aquilo ali. Por que eu estou falando tudo isso? Para tentar fazer com que a gente entenda que os tempos mudam e eu preciso estudar de tudo um pouco. Eu preciso tentar conhecer de tudo um pouco. E com isso, quando eu falo de sectarismo, eu não posso mais ficar pensando só nessa questão da alimentação dos judeus. O sectarismo hoje ele tomou caminhos mais perigosos, né? O caminho hoje, por exemplo, da política, né? Algumas pessoas não gostam de falar sobre política em centro, né? Eu não vou debater a política do momento, eu vou falar política com P maiúsculo. O Dr. Bezerra era político, né? E ele fala que ele se reconhecia com temperamento acalorado, então ele tinha que se controlar diversas vezes. Porque o debate da política, ele é acalorado. Mas ele tem que ser temperado por mais alguma coisa para que ele seja útil, né? Que coisa é essa? É isso que a gente está estudando aqui. São outros conhecimentos que você pode ter na religião, mas você pode também ter na filosofia, e pode ter também de conhecimentos de humanidade, né? Ou seja, estudar história. A pessoa não precisa necessariamente ser um religioso. O Dr. Bezerra de Menezes era um religioso. E a formação dele toda, gente, o pessoal pensa que foi na doutrina. A formação dele é católica. Então, a base moral dele é cristã, mas não aprendida dentro do espiritismo. A base moral dele, ele como homem, né, encarnado, a formação dele já estava pronta. Ele era um homem moralmente, ele já tinha um arcabouço moral formado, né? A doutrina espírita pode ter trazido para ele clareza, né? Quando ele lia os textos, né? Ele mesmo fala como se ele já conhecesse os textos. Então, assim, trouxe mais consolo, uma visão espiritual mais ampla, mas moralmente falando, ele já conhecia. É só ver o comportamento dele até aquele momento. Então, assim, a gente fica tentando
comparar as coisas, né? Achar que um está mais certo que o outro. E quando, na verdade, não é assim. A gente deve aprender a conviver. Então, enquanto ele, o doutor Bezerra, estava entre os católicos, que era a religião dominante na época, ele era bem aceito. Quando ele aceitou o espiritismo, sendo um homem conhecido, ele foi rejeitado por uma quantidade enorme de pessoas, né? A família dele o rejeitou. Tanto é que tem a famosa carta que ele escreve para o irmão dele, né? E eu trabalhei com um neto do Dr. Bezerra de Menezes, e ele fala que a família se dividiu e o lado católico ao qual esse meu amigo pertencia, o nome do Dr. Bezerra era proibido de ser falado na mesa. Era proibido, porque ele era tido como uma pessoa que traiu a família, né? Então, vejam que o sectarismo é muito sério. Enquanto político, o Dr. Bezerra defendeu durante muito tempo a libertação dos escravos, né? E, por conta disso, ele também sofreu muitas represálias. Porque se hoje parece uma coisa óbvia, que não é tão óbvia ainda, porque ainda temos escravos no Brasil, não precisa ir para outro país. Aqui no Brasil nós temos muita gente ainda trabalhando em regime escravo, né? São presos em fazendas e vira e mexe, uma fazenda dessa é abordada e está aquele monte de gente lá trabalhando, porque o pessoal pensa que o regime escravo é você morar na senzala e sofrer chibata. O regime escravo é aquele em que você não é adequadamente remunerado pelo seu trabalho, né? Então, essas pessoas entram, elas precisam comer, elas precisam vestir, e elas compram de lá mesmo. Só que a dívida que elas fazem é sempre maior do que elas recebem. Então, elas estão presas. Elas estão presas ali. Socialmente falando, eu vou falar uma coisa que muita gente pode não gostar, mas o sistema em que a gente vive hoje é um sistema escravocrata. Porque o que as pessoas recebem é menos do que elas precisam para viver, né? É o sistema capitalista, né? Não estou dizendo que eu sou socialista, comunista, nem nada disso. Eu estou gerando aqui uma reflexão, né? Hoje mesmo eu assisti um documentário e li uma página de internet que mostra a situação dos Estados Unidos. Hoje, já 28% dos americanos precisam de cesta básica para viver. As pessoas não leem, não se interessam. Então, nós temos a maior economia do mundo, é a economia que mais cresceu nos últimos 20 anos, continua crescendo, e isso não se reflete na sua população. Então, eles não são o país com melhor qualidade de vida, estão muito distante disso, né? Então, a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar tem que se ampliar e tem que utilizar-se dessas ferramentas que Kardec falou. Então, assim, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que comparar e eu tenho que ter serenidade, acima de tudo, serenidade, para que não me torne uma pessoa agressiva nos meus comentários, nas minhas colocações. Então, eu posso ter canal de YouTube, eu posso criar um blog, eu posso um monte de coisa hoje que não podia antigamente. Antigamente, para você poder falar publicamente, você tinha que conseguir uma entrevista, era muito difícil, ocorria um filtro. Hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar o telefone e fazer uma gravação e o mundo inteiro vê aquilo. Se for uma coisa que interessa coletivamente, aquilo a gente chama de viralizar, né? Aquilo viraliza. Então, tem vários aplicativos hoje em dia que você pode fazer isso, né? Tem o YouTube, tem o TikTok, tem o... Agora não estou recordando. Tem o Facebook, tem o Instagram e por aí vai, um monte de outros aí. O Twitter. E você pode se colocar, né? E o problema está na forma como a gente tem se colocado. E aí é o foco da minha palestra hoje, né? Por isso que eu estou fazendo toda essa introdução. Como que nós espíritas temos nos comportado, né? E aí, em razão desse comportamento, se nós estamos ou não estamos nos tornando, de alguma forma, parte desse sectarismo, né? E qual é o prejuízo do sectarismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Trouxe o pensamento aqui, alguns pensamentos para a gente refletir, né? Um deles é de Albert Einstein, né? Não precisa apresentação. Ele diz assim: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Então, ele não está dizendo aqui que é o melhor regime do mundo, é o único regime do mundo, não é nada disso. Vamos ler o que ele escreveu. Ele está dizendo o meu ideal, diante do quê? Diante dos regimes que ele conhecia. É a democracia, né?
para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum seja venerado. Então, ele está opondo a democracia em frente à autocracia, que é o que é o autocrata, né? É o ditador, é o totalitário, que é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? que eu aprendi com alguns professores na faculdade de Direito e que eu acho muito bacana, né? Tudo bem, então teremos um autocrata. Mas quem será essa pessoa esclarecida o suficiente para enxergar a necessidade de todos? Porque a democracia ela surge para que cada um possa colocar um pouco das suas necessidades e se encontre aquilo que melhor atenderia, melhor, não é a solução, mas aquilo que melhor atenderia as nossas necessidades. Então, todos devem ser ouvidos. Quando ela surge na Grécia, a democracia era reunir as pessoas numa praça e as pessoas ali colocavam, porque o público era muito menor, elas se colocavam. Já havia problemas na democracia, porque nem todos eram considerados cidadãos, então nem todos tinham essa possibilidade de se colocar, mas era uma coisa menor. Hoje em dia nós temos outros instrumentos, né? Mas será que nós temos respeitado esses instrumentos, né? Porque enquanto espíritas, né, o nosso comportamento deve ser diferente, né? É onde eu quero chegar com o nosso estudo. Nosso comportamento, principalmente comportamento mental, a nossa postura diante dos acontecimentos, para que a gente não esteja colocando mais sal na ferida, ou para que a gente não esteja piorando as situações, né? E aí depois contar com a ajuda da espiritualidade. Aí rezar para que os espíritos nos ajudem a não acontecer isso, a não acontecer aquilo, para que isso dê certo, para aquilo dê certo. Só que, na verdade, os espíritos também estão atarefados nas suas cidades espirituais, nos seus preparos reencarnatórios, nas suas tarefas evolutivas que foram para os espíritos sérios, eles estão ligados a outros espíritos, a outros grupos, e têm também as suas buscas, e nós estamos aqui na Terra. Então, assim, a tarefa maior é nossa, né? Eles, quando muito amigos nossos, nos vêm para sugerir, orientar, né? E como que nós estamos nos comportando, né? Trouxe mais 2 pensamentos aqui, trouxe pessoas que eu considero que são relevantes no mundo político e no mundo filosófico, né? Então, falei de Einstein, estou trazendo aqui também Leandro Carnal, que está sendo hoje muito ouvido, até agora ele tem sido muito coerente. Então, ele fala, a democracia não é o paraíso. Né? Por que ela não é o paraíso? Porque ela é o resultado de discussões. Ela só existe diante do debate, o debate sincero, o debate aberto, um debate que muitas vezes traz desgaste, porque a gente pode ser contrariado, né? Como acontece na casa espírita, como acontece na família, né? Nós podemos ser contrariados, então às vezes eu não gosto de uma determinada situação, mas no debate eu tenho que aprender a lidar com aquilo, aprender a lidar com a diferença. E a democracia ela traz à tona o que é pior de nós. Então, se eu tenho problema com a raça negra, isso vai aparecer no meu discurso. Se eu tenho problema com o homossexual, isso vai aparecer no meu discurso, né? Se eu tenho dificuldade de aceitar o deficiente físico, isso vai aparecer no meu discurso. E tantos outros preconceitos e visão. Se eu tenho a noção de que o pobre é pobre porque é preguiçoso, isso vai aparecer no meu discurso. Todos esses preconceitos irão aparecer no regime democrático, assim como irão aparecer, como eu falei, no ambiente familiar, irão aparecer na igreja, irão aparecer dentro do centro espírita. Então ele fala, a democracia não é o paraíso. E eu vou depois falar o que seria o paraíso. Mas ela consegue garantir que a gente não chegue no inferno. E o inferno seria o quê? A autocracia. É aquilo onde você não tem voz, você não pode mais se colocar. Então, André, o que seria o paraíso? Teórico, porque a gente desconhece o que seja isso, na faixa evolutiva que nós nos encontramos, os espíritos falam, a gente não conhece a felicidade, nós aqui vivemos momentos de felicidade. O paraíso seria aquele local onde eu teria felicidade plena. Então, o que é o paraíso? O paraíso seria um local onde as pessoas têm consenso.
Nós não temos consenso. Nós não conseguimos consenso nem dentro da casa espírita. A gente não consegue fazer uma reunião com 10 pessoas e apresentar um tema, um problema qualquer que a casa tenha que resolver, e a gente serenamente chegar à mesma conclusão, felizes e contentes. Em geral, a gente acaba partindo para o voto, e a gente vai ver que existe uma diferença entre consenso e voto. Winston Churchill, o que ele diz? A democracia é o pior dos regimes políticos, por causa do desgaste que tem. Ele fez uma ironia, né? É desgastante você ter que ficar ouvindo o seu oponente. Você imagina o que é o cara trabalhar no Congresso, como dizia o Dr. Bezerra de Menezes, ele defendendo a libertação dos escravos, e um outro cara defendendo, e ele tem que ter o direito de defender a escravatura, porque na época que se discutia isso, o problema era exclusivamente econômico. Muita gente pensa que era uma questão racial, e não era, era econômico, porque escravos existiam no mundo inteiro, e não só negros, né, mas pessoas de todas as etnias. Então o problema era econômico, tanto assim que quando houve o fim da escravatura, a maioria das fazendas quebrou. Eles não conseguiram se adaptar, não tiveram tempo, pela maneira como foi feito também no Brasil, não tiveram tempo de se adaptar ao novo regime trabalhista. Então a maioria das fazendas quebrou, inclusive a do pai do Dr. Bezerra. Consta, inclusive, na biografia dele, que o pai dele, por ser um homem honrado, pagou todas as dívidas e ficou sem nada. Por isso que o Dr. Bezerra acabou vindo para o Rio de Janeiro e teve que lutar para conseguir pagar a sua faculdade, fazer as suas coisas, dar aula. Os outros irmãos conseguiram se formar na época que a fazenda ainda ia bem. Mas com o fim da escravatura, né, o escravo ele era patrimônio. Então, era caro você ter o escravo para trabalhar. O pessoal pensa que para o fazendeiro isso era tranquilo. Não, ele pagava. Então, ele não pagava mão de obra como se paga hoje, mas ele comprava o trabalhador, né? A evolução humana foi vendo que isso estava errado, que a pessoa tinha direito à liberdade, que ela tinha direito de escolha, e foi se promovendo a liberdade dos escravos. Mas o debate foi extremamente desgastante, né? Então, por isso que Churchill faz essa piada. A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Então, André, assim, querido, Oi? eu te Tudo bom? peço desculpas de te interromper, que a gente já esgotou o tempo. Eu te daria Certo. 2 minutinhos só para Para concluir. dar uma fechada? Tá ok. Por favor, Porque muito realmente obrigada. eu não deixei nenhum relógio aqui. É tão maravilhoso, mas infelizmente... Tá, eu vou dar uma acelerada aqui só para fechar, né? Então, 2 minutos, 5 minutos, pode ser? É porque a gente tem o trabalho para fazer às 6 em ponto, a gente não pode, Então ainda tá tem bom, a então tá bom, prece. então desculpa. Tá. Eu aprendi essa frase aí com uma professora minha chamada Rosa Maria Chaiser, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, por isso que eu botei o nome dela aí. A gente estava fazendo um trabalho e ela falou assim, cheguei a um consenso, e o grupo não chegou de forma alguma, e ela voltou, ela falou assim, então votem. Aí alguém falou assim, mas isso não é consenso. Ela falou assim, mas o voto é o fracasso do consenso. Então, por isso que eu falei para vocês que o voto não é uma maravilha, mas é o sistema que a gente consegue resolver as coisas hoje. É melhor do que a gente se engalfinhar. É como o sistema jurídico. Ele pode não ser o céu. Mas quando eu não me entendo, antigamente o que a gente fazia? A gente brigava, a gente se matava. Surgiu o judiciário, onde as pessoas levavam as suas contendas e tentam resolver mediante alguém que tente solucionar ou arbitrar esse conflito. O voto é isso. Eu não consegui o consenso, então eu voto, né? Falar rapidamente aqui sobre a questão das votações e das sondagens, né? Isso aqui é a Wikipedia, porque a Wikipedia ela funciona uma autogestão, né? Então, olha o que eles descobriram. Eles descobriram que você pode falhar em obter a solução ideal ou o melhor compromisso para a comunidade que pode ter sido descartada ou esquecida como opção durante a votação. Então, isso pode acontecer. Durante o voto, eu posso acabar não encontrando a melhor solução, mas é o que o voto consegue, né? E depois, embaixo, né? Polarizando a discussão e dividindo a comunidade, votações e sondagens podem provocar perda de civilidade, que é o que está acontecendo, né? A gente acaba perdendo a civilidade, a educação, fica com um comportamento alterado por não aceitar. E a polarização, que é o que a gente tanto fala hoje em dia, ela é resultado desse sectarismo, né? Então, o que eu tenho falado
Eu não vou conseguir trabalhar o texto do J. Herculano, eu vou deixar para vocês depois. Vou fazer só um fechamento aqui. O que eu tenho sugerido na casa onde eu trabalho, na minha família, no grupo da minha família, né? Para evitar esse sectarismo, né? Para evitar essa divisão, para evitar essa polarização, que a gente procure aceitar as pessoas como elas são. Então, hoje no Brasil, a gente está vivendo isso muito intensamente e as pessoas estão perdendo amizades, estão perdendo parentes em função disso. O que eu tenho sugerido? Aprenda a tolerar. Não espere que ele te tolere. Aprende a tolerar. Então, eu pensei em sair do grupo da faculdade, porque parece que eu nem estudei com esse pessoal. Pensei em sair do grupo da família, algumas pessoas saíram. E eu paro para conversar com eles. Falei assim, tudo bem. Sabe qual é o problema da polarização? Cada vez que eu seleciono no meu Facebook, eu sou obrigado a falar sobre essas redes, porque senão vocês não vão entender. No meu Instagram, no meu Twitter, pessoas que pensam como eu cada vez mais vou acreditando que o mundo é daquele jeito. Esse é o problema da polarização. Quando estiver totalmente polarizado, todo mundo que acredita numa coisa estiver de um lado, e todo mundo que acredita na outra estiver do outro, a gente tem uma guerra civil, a gente tem problemas sérios que já aconteceram historicamente falando. Então, para ocorrer essa divisão, o espírita ele deve buscar tolerar, aceitar o outro com o pensamento que ele tem. Ah, mas é extremado e me irrita. Sim, porque essas fórmulas são feitas para isso. Então, que a gente tenha um mínimo de serenidade. Vamos pensar, por exemplo, no Dr. Bezerra de Menezes, pedir inspiração a ele, porque ele viveu em ambientes políticos muito extremados, para a gente ter serenidade para conseguir passar por esse momento. Tá bom? Jane, desculpa se o tema foi espinhoso demais, mas você falou para fazer intuitivamente, foi o que eu busquei fazer. Poxa, André, a gente ficaria aqui mais 1 hora te ouvindo, porque você falando de um tema tão complexo, pesado, de uma forma tão leve e agradável. Nós te agradecemos imensamente, porque aí vai dar para a gente pensar muito mais aí sobre essas questões que você abordou. Muito grata pelo estudo que você trouxe hoje para a gente. Eu vou pedir a Sônia para fazer a nossa prece final, tá bom, Soninha? Ok. E assim, Senhor, com o coração agradecido, terminamos mais uma palestra, mais um encontro abençoado, mais uma oportunidade, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, que nós possamos, né, ter essa palestra do André como um convite à reflexão sobre todos os pontos que ele abordou. Eu achei assim que o tempo realmente foi curto, né, mas foi provocador. Agora eu quero mais, né? Que a Jane possa convidar o André para dar continuidade a esse tema. Jane, você quer falar, amiga? Gostaria de agradecer ao André, né, a CEIF, essa Casa Tua Irmã, considerando a nossa história juntos ao longo de muitos anos. E agradecer o tema, né? Considerando também a nossa necessidade enquanto espíritas de algumas reflexões que muitos companheiros, às vezes, têm dificuldade de abordar, ou mesmo nós temos a dificuldade de abordar. Eu acho que a gente tem que amadurecer as reflexões, amadurecer as discussões, para que a gente possa, de fato, como proposto no Evangelho, caminhar cada vez mais, né, em direção ao homem de bem. E essas reflexões precisam ser avaliadas e vistas de forma cada vez mais e mais amadurecida. Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada, André, mais uma vez. Muito obrigada a todos que vieram assistir a esse estudo maravilhoso. Tem muita gente nova, a gente nunca viu aqui. Sejam todos muito bem-vindos e voltem. Um beijo no coração de vocês e o pessoal da casa. Até mais tarde. Fiquem com Deus. O microfone está liberado para todo mundo dar tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, André. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, André. Fique com Deus. Você também. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Obrigada, André. Nossa, eu ficaria aqui mais 1 hora te ouvindo. Muito obrigado bom. a vocês. Fica o texto aí do J. Herculano. Sim, sim. Olha que Boa fofinho tarde a aqui, ó. todos. Tem um fofinho aqui com o Léo, piloto. Olha que lindinho. Oh, já é você sendo evangelizado aqui pelo Zoom? Que legal. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Vou fechar aqui. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.